No perfil de hoje eu estou conversando com Hermes Frederico. Hermes, eu deixei para você uma pergunta a respeito da Glorinha, como a gente estava falando, da importância que ela teve para você em mudar um capítulo da sua história e mudar para muito melhor, né? Porque agregou ao médico essa faceta incrível e fascinante que é o teatro, né? Foi a partir desse dia aí do Wilker que você se decidiu entrar mesmo nessa onda de produzir, de pensar em teatro, de chegar mais adiante para Cal, que foram muitas coisas que você fez e faz nesse sentido. Ali foi o alicerce, né? Eu não diria que eu não saberia que teria esse rumo. Porque eu prossegui, fui fazendo residência, eu fui trabalhando como médico até hoje, né? A minha vida médica correu. Continua. E o outro lado que eu gostava muito, né, de arte, tudo foi se concretizando também na prática. Né? Então, através do Wilker, também era, como eu te disse, muito jovem, eu era o mais jovem dos professores, estava junto ali quando eu entrei, tinha Aderbal Freire, Luiz Mendonça, Denise Stoklos, o próprio Wilker, Bia Bedran. Então, era uma turma, Rose Gonçalves. Só fera. Eu ali um pouco espantado e fiquei, mas será que eu sei? Fiquei na dúvida, será que eu sei? Eu falei para ela, mas Glorinha, será que eu sei? Ela disse, sabe. Se eu estou indicando você, é porque você sabe. E eu fui, aquilo me deu muita alegria na Martins Pena, muita alegria. Martins Pena foi, vamos dizer, esse primeiro passo profissional. Gostava muito, muito. Era uma alegria para mim. Aquela velha história, a seriedade na medicina, né? Aquela coisa responsável demais. Eu fui um estudante muito responsável, extremamente, não era difícil para mim. Mas eu fui um aluno, assim, muito, vamos dizer, isso no primário, ginásio, científico. Na faculdade eu era mais alegre, mas mesmo assim tinha, né, sempre fui. O estudo para mim nunca foi um fardo, nunca. Eu fui sempre muito dedicado e ia além do que me era oferecido. Foi fácil para mim. O estudo foi fácil. E o teatro veio te dar, de certa forma, um outro olhar, talvez, para a vida. Cinema, né? Era aquela coisa que eu gostava muito de cinema. Exatamente. Então eu estava dentro daquilo. E você gosta muito de novelas, se tornou um especialista em teledramaturgia. Eu não digo que eu seja um especialista, esse termo Você até conhece bastante, você conhece bastante o assunto. Eu sei que você trabalha muito com a preservação da memória, o que é fundamental. Talvez porque essa questão da memória não é nem... que eu diga assim, é importante, claro que eu sei que é importante, é fundamental, mas como eu tenho uma memória muito clara e vi muita coisa, então isso também nos dá o afeto, né? Você tem esse elo. Então tudo ficou muito registrado na minha cabeça. O registro é muito fácil para mim. E isso também foi fluindo. Foi fluindo. Então eu disse assim, vou fazer isso, né? Porque eu gosto dessas pessoas, aí sim. E daqui a 1000 anos, essas pessoas estarão sendo vistas. E a preservação da memória é fundamental para a gente legitimar a nossa cultura. E você acha que nós preservamos pouco a nossa memória, de forma geral? Ainda é. Acho que ainda é. Eu acho que tudo é porque o Brasil, eu sinto, tem muito hábito do momento, né? Tem muitas coisas. O momento. E não há dentro da própria instituição, vamos dizer, educacional, essa questão da preservação cultural, do ensino. Né? Temos uma história cultural, digo, não só de artes cênicas, mas tudo, música, tudo. Então eu acho que às vezes me incomoda um pouco as pessoas mais jovens. Fulano, não sei quem é, tem isso. Então isso dá um certo incômodo, eu não sei se isso é inevitável ou não. Mas como temos o audiovisual, eu disse, não, é agora que eu vou fazer e vou deixar guardado. Então isso começou com o Grandes Damas, no GNT, na Globosat, em 2002, no qual eu reuni aquelas grandes atrizes do teatro, como você citou Fernanda Montenegro, Natália Timberg, Marília Pera, Eva Todor, Dercy, Ruth de Souza.
Foram várias. Teresa Raquel, Cleide Diácones. Então, naquele momento ali, elas estavam ali e disseram, pô, isso vai ficar para sempre. Nissete Bruno, Eva Vilma, Laura Cardoso. Fundamental, porque a gente conhece muito pouco a história dos nossos, não é? Isso é fantástico. Porque depois você fez outras, né? Pois é, aí, anos depois, aí entra a telenovela. Como a telenovela estava fazendo 50, a novela diária estava fazendo 50 anos, eu procurei a Letícia Murrana, que era diretora do GNT na época. E que também foi uma pessoa que eu posso dizer também importantíssima, porque a Letícia Murrana confiou em mim. Então, a Letícia, eu cheguei, Letícia, vamos fazer o Damas da TV, no canal Viva. Eu faço. Eu fui assim, pá, e disse, eu faço. E ela confiou e acreditou em mim. Então, eu tenho também uma gratidão à Letícia dela ter percebido que eu seria capaz de fazer e fiz. Então, eu reuni também todas aquelas atrizes, na época todas com mais de 40 anos de televisão, e fizemos o programa. Eu acho que o programa teve uma repercussão muito grande. Foi muito bom para todo mundo, para mim, para o canal, para as atrizes. Eu acho que isso está lá também guardado. Depois fizemos os atores, os autores. E eu fiz também na TV Cultura um documentário sobre os 65 anos de teledramaturgia. Que é um apanhado riquíssimo. Falando em teledramaturgia, nós demos um salto em algum momento na questão da teledramaturgia. Onde foi esse salto, a seu ver? Ótima pergunta, né? Porque às vezes a gente quer dizer, é aqui, é ali, né? Eu acho que o salto, claro, quando se fala, vou tentar explicar isso. O salto, o marco, como é dito, vem aquele marco do Beto Rockefeller, né? Na TV Tupi, em 68, porque inaugurou uma era mais coloquial, onde o Brasil aparecia mais cotidianamente, a linguagem mudou, o texto mudou, as interpretações mudaram, mas é um Beto, né? Pouquinho ali juntinho com o Beto, tinham duas novelas também na Tupi, que eram Antônio Maria e Nino Italianinho, com esse perfil. Mas... protagonizadas pelo nosso Juca de Oliveira. Juca de Oliveira, Nino Italianinho, e Sérgio Cardoso, o Antônio Maria. Antônio Maria. Esse trio aí seria o trio, vamos dizer, da modernidade. Mas, paralelamente, a TV Excelsior já fazia novelas muito modernas, da Ivani Ribeiro, principalmente. Então, eu acho que as nossas novelas foram muito boas praticamente desde o início. Mesmo elas tendo começado com textos latinos, mas logo a TV Excelsior modernizou e a gente teve essa característica boa, assim. Bons diretores como Walter Avancini ali, né, uma autora como Ivani Ribeiro, quer dizer, tudo tendeu para isso. E atores vindos do teatro que se incorporaram à televisão com muita facilidade. A televisão iniciou com esses atores e atrizes que vinham advindos do teatro. E como você vê, dando um salto de tempo, como você vê a teledramaturgia que se apresenta hoje? Eu acho o seguinte, eu acho que a telenovela, né, vamos dizer assim, brasileira, ela tem uma peculiaridade. Eu acho que ela é híbrida. Ela é híbrida da seguinte forma, isso é muito positivo para a gente. Ela é melodramática, ela é folhetinesca, cuja origem está lá no Direito de Nascer. Né? Direito de Nascer seria a mãe de todas as novelas. E lá está Natália Timberg, né? Uma prestigiada atriz de teatro. E tem esse lado melodramático, mas ela foi incorporando questões sociais, políticas e comportamentais que as diferenciaram do resto do mundo com muita qualidade, muito bem feitas. Muito bem escritas, muito bem interpretadas, muito bem dirigidas, muito bem produzidas, tanto que ganharam o mundo, né? Elas ganharam o mundo porque são realmente muito bem feitas. Eu acho que isso colocou o Brasil no centro do mundo nesse sentido. Tanto que tem a TV Globo, que é a segunda maior emissora do mundo, e, obviamente, o sucesso da TV Globo, a base, o alicerce, é a telenovela. Sem dúvida. Cujo responsável, a gente também temos fora Boni e Walter Clark, né, os diretores da emissora, tinha o Daniel Filho, que também pensou na modernidade. Ele viu que Beto Rockefeller, Antônio Maria, Nino Italianinho já falavam do cotidiano, ele lança o Brasil mesmo e suas questões nas telenovelas. Aí vem autores
Além de Janete Clerc, que entra também nessa questão social, política. Imagine Dias Gomes, Jorge Andrade, Braulio Pedroso, Lauro César Muniz, Manuel Mário Carlos. Prata. Isso, digo, a primeira geração, né? Manuel Carlos também E estava logo lá. após vem Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa, isso na TV Globo, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Silvio de Abreu. Então eram pessoas muito talentosas. São até hoje, né? São A até maioria. hoje. Eu digo assim, mas talentosas que eu digo, na época que surgiram, isso fizeram coisas começou. muito boas. Que imprimiram o tom, né? Digamos Imprimiram assim. e a qualidade, A né? qualidade, Fizeram sem crescer dúvida. a qualidade. Mas há quem diga que hoje, por exemplo, as nossas telenovelas têm muito realismo, é uma transposição da vida real em tons muito fortes e que isso está afastando um pouco o telespectador, que já tem uma vida, que já tem que viver a vida difícil, aí depois a vida difícil vai para a novela. Então as novelas que são mais lúdicas, elas têm mais representatividade. Você concorda ou discorda disso? Eu não concordo. Eu acho que a audiência maior ainda é o horário, hoje 9 da noite, cujos temas são realmente mais, né, mais dramáticos, mais pesados, e que tem uma relação com a realidade. Quer dizer, o Brasil ficou mais violento. Então essa violência que existe no país também ela chega até a dramaturgia. Quer dizer, aquilo instalado fundamentalmente em Beto Rockefeller, ela foi se sofisticando, né? A realidade brasileira foi lá. Mesmo na época militar, o Dias Gomes criticou como bem amado o coronelismo, né? Na época, realmente, com os militares. Coronel, né? A Janete criticou muito o coronel Pedro Barros, né? Havia uma cidade dominada por um ditador. Então, quer dizer, tudo foi acompanhando realmente o tempo. Você viu que a telenovela falou sobre tudo, né? Tudo. Falou de clone, falou de barriga de aluguel, né? Falou de hidrelétrica, falou de divórcio, quando não havia divórcio, o divórcio veio. Quer dizer, tudo chega. Falou do lado da questão sexual, falou da homossexualidade, inseriu já trans. Quer dizer, você vê que acompanha ao lado feminino. Tudo eu acho que isso é que a diferencia do resto do mundo. Essa permanente temática do que acontece. É o cartão de visitas, É né? o cartão. Da sociedade. Mostra o que a sociedade está vivendo, está pensando ou não, enfim, mas suscita, pelo menos tenta suscitar essa discussão, não é? Exatamente. Agora, há que, como tornou-se algo, o Brasil é mais violento, então a violência também chegou, né, na teledramaturgia. Então, é um Brasil mais difícil, né? É um Brasil mais difícil, talvez assuste. O que para você é um bom roteiro de televisão? Um bom roteiro? Acho que o bom roteiro é o que cativa. Primeira coisa, ele tem que cativar. Ele tem que cativar. E dentro do cativar, eu acho que você tem que prender o público. E se for com uma trama muito interessante, né, que fale desse contexto social, político, humano, comportamental, associados aos meandros, né, aos DNAs da telenovela, melhor ainda. Pascoal Carlos Magno disse o seguinte: conhecemos um país pelo teatro que ele apresenta. Que teatro você acha que nós estamos apresentando hoje no Brasil? Está nos representando? Não. Mas você tem que responder também no próximo bloco, porque a gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo aqui nesse papo, mas a gente volta já já e eu espero vocês. Até já.